Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Aqui estou eu novamente, Adão Azevedo, com sua AC Soluções, trazendo para vocês mais uma ferramenta, né? Que é esta nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do chuchu, tá bom? Então vamos lá conhecer mais essa ferramenta disponibilizada aqui pelo seu canal Adão Azevedo e pela AC Soluções. Bom gente, vamos lá. Vocês já conhecem mais ou menos as nossas planilhas de cálculo de adubação e já sabem que a plataforma é sempre a mesma. Lembrando que nossas planilhas estão configuradas para trabalhar com sistema de medida centimol-C por decímetro cúbico, tá? Então, se por acaso o boletim de análise de solo vir em milimol-C por decímetro cúbico, vocês terão que dividir os valores por 10 para convertê-los para centimol-C por decímetro cúbico, tá bom? Vamos lá então, primeira fase, né, do cálculo de corretivos e adubação é calcular a necessidade de calcário. E para isso eu vou precisar da CTC, né, e da saturação de base na camada do solo, tá? Então vamos lá para o nosso boletim. Vamos ver aqui, gente. Como vocês podem ver, a CTC do meu solo está em 4 centimol-C por decímetro cúbico e a saturação de base está em 36%. Então aqui eu coloco, ó, 4 e aqui 36, tá? Para a cultura do chuchu. PRNT do calcário. Antes de realizar esse cálculo, eu vou ligar para a empresa que fornece calcário para minha região e vou procurar saber deles qual o PRNT do calcário, certo? Então vamos supor que eu fiz esse contato e eles me disseram que o PRNT deles é de 75%. Então eu coloco aqui, ó, 75, tá? Profundidade de incorporação. Olha pessoal, profundidade de incorporação, olha só. Antes de vocês fazerem, né, a coleta de amostra de solo, é interessante que vocês façam um teste de campo com os equipamentos e implementos que vocês têm à disposição, que poderão ser utilizados, né, na incorporação do calcário. Por quê? Porque a partir da profundidade de incorporação que o implemento vai conseguir fazer com o calcário, é que vocês vão definir as camadas de coleta de amostra de solo. Então vamos supor que eu tenho na minha propriedade um trator e uma grade, e no teste de campo eu verifiquei que ele consegue cortar o solo até 20 centímetros de profundidade, tá? Então, do mesmo jeito, o que eu vou fazer? Eu vou coletar a amostra de solo na camada de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros, tá bom? Então, vamos lá para a profundidade de incorporação. Vamos supor que eu fiz o teste de campo e eu sei que os meus implementos conseguem incorporar o calcário até 20 centímetros. Então, eu coloco aqui, ó, 20, tá? E aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, 2,35. E aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Beleza? Continuando, pessoal. Agora é chegado o momento de fazer o cálculo da necessidade de gessagem. Porém, para isso, eu vou precisar coletar a amostra de solo também na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? E, chegando o boletim de análise de solo, eu só vou efetuar cálculo de gessagem se os dados do boletim da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 apresentar nível de cálcio abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou saturação de bases abaixo de 35%. Lembrando que para calcular, tá,
a necessidade de gesso, eu vou precisar conhecer o teor de argila nessa camada, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60, o teor de argila deve estar representado em grama por quilo. Se por acaso vir em decagrama ou percentual, basta multiplicar por 10 para transformar em grama por quilo. Então vamos supor que no meu boletim de análise de solo, o teor de argila veio em 19%, tá? 19 multiplicado por 10, então eu tenho 190 gramas por quilo. E também eu verifiquei que o nível de cálcio está abaixo de 0,5 centimol C e o teor de alumínio está acima de 0,5 centimol C. Então eu verifiquei essas duas situações, então eu coloco aqui, ó, 190, tá? Aqui diz que eu tenho que aplicar 0,95 tonelada de gesso por hectare, o que equivale a 950 kg por hectare ou 95 gramas por metro quadrado. Beleza? Vamos lá então. Então, gente, vamos supor agora, assim, uma dica que eu tenho para dar para vocês. Olha, vamos supor que, lembrando que o calcário, ele deve ser aplicado metade da dose antes da primeira gradagem e a outra metade após a primeira gradagem e antes da segunda. Então, faça uma segunda gradagem e 60 dias após a ocorrência de 2 ou 3 irrigações ou a ocorrência de 2 ou 3 chuvas, vocês fazem a aplicação do gesso sem necessidade de incorporar o gesso, tá bom? Não esquece que esse detalhe é muito importante. Bom, pessoal, aqui eu tenho um espaçamento sugerido, né, para a cultura do chuchu, entre linhas 4 metros, tá? E entre plantas 3 metros, tá? Automaticamente aqui diz que eu vou ter 833 plantas por hectare, certo? E aqui tem uma recomendação de adubação de adubação orgânica. Recomenda-se aplicar 10 metros cúbicos de esterco de gado por hectare. Nesse caso, nós precisaremos aí, né? Isso vai equivaler à aplicação de 12 litros por cova, beleza? Vamos lá então, continuando. Bom, gente, como recomendação de adubação de plantio, nós temos aqui, como recomendação de adubação, nós temos aqui a orientação para aplicação de 430 kg de nitrogênio por hectare. Eita, é muito nitrogênio, hein? Então, nós vamos escolher aqui como fonte de nitrogênio a ureia. Então, coloca aqui, ó, 430, beleza? Aqui eu tenho a quantidade de ureia em quilo por hectare e a quantidade de ureia em grama por cova, tá? Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho a recomendação de adubação fosfatada. Lembrando que para fazer a recomendação de adubação fosfatada, vou precisar de 3 informações. Primeiro, o nível de fósforo no solo, o teor de argila no solo e a classificação desse solo. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, o nível de fósforo no meu solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, tá? E o nível de argila no meu solo está em 16%. E a classificação franco-arenoso. Uma dica: sempre que meu solo estiver classificado no boletim como franco-arenoso ou franco-argiloso, a gente considera ele sempre que tiver classificado como arenoso e franco-arenoso, certo? Arenoso e franco-arenoso, a gente considera esse solo como arenoso. Sempre que tiver como argiloso e franco-argiloso, a gente considera ele como argiloso. E sempre que tiver classificado como areno-argiloso,
tá? E a areno-argiloso e argilo-arenoso, a gente classifica como solo de textura média, tá bom? Continuando então, como vocês viram, o nível de fósforo de argila no meu solo está em 16%, então está nessa faixa, entre 16 e 35. E o teor de fósforo no meu solo está em 8,5 miligrama. Se está em 8,5, está nessa faixa, entre 6,7 e 12, tá? E o meu solo, como vocês viram lá, é de textura arenosa. Sendo assim, a literatura recomenda que eu faça a adubação com 140, tá? Com 140 quilos de P2O5 por hectare. Eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Então eu coloco aqui, ó, 140, tá? Como vocês puderam ver, aqui já aparece, ó, a quantidade de superfosfato simples em quilo por hectare e em grama por cova aqui, tá? Como o superfosfato simples contém cálcio na composição, eu automaticamente já estou jogando 157,5 kg de cálcio por hectare e como o super simples também contém enxofre na sua composição, automaticamente também já estou jogando essa quantidade de enxofre por hectare, beleza? Gente, se vocês forem jogar MAP como fonte de P2O5, lembre-se que o MAP contém nitrogênio na composição. Então vocês têm que verificar aqui a quantidade de nitrogênio que vocês vão jogar junto com o MAP para fazer o abatimento aqui, tá bom? Então vamos lá. Continuando, pessoal, vamos agora para a nossa adubação fosfatada. Para interpretação do nível de fosfatado, potássica. Desculpa. Para interpretação do nível de potássio no solo, a planilha apresenta os dados para interpretação tanto do potássio em miligrama por decímetro cúbico, quanto em centimol-C por decímetro cúbico. Vamos ver o meu potássio lá, tá? Bom, como vocês podem ver, o meu potássio aqui está em miligrama por decímetro cúbico, está em 19,1. Então eu venho aqui, ó, 19,1. Se está em 19,1, então está na faixa entre 16 e 40. Então a classificação é baixo. Sendo baixo, a literatura recomenda que eu aplique 360 kg de K2O por hectare. Então vou colocar aqui, ó, 360, tá? Aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio, já que foi essa fonte que eu escolhi. A quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare. A quantidade de cloreto de potássio em grama por cova, tá? E aqui eu tenho essas duas informações. Olha, Adão, eu vou usar o nitrato de potássio. Não tem problema. Coloca aqui, ó, nitrato de potássio, vou colocar aqui, ó, 360. Aqui eu tenho a quantidade de nitrato de potássio em quilo por hectare e a quantidade de nitrato de potássio em grama por cova, tá? Lembrando que o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, que é essa quantidade aqui, ó, 106,4 gramas, tá? Se eu já estou jogando nitrogênio junto com nitrato de potássio, isso me permite abater nessa quantidade aqui. Então vamos lá, ó. Calculadora, pega aqui. Calculadora, cadê? Então eu venho aqui, pessoal, ó. Vou fazer o abatimento, então. 430 menos 106,4. Então só vou aplicar na forma de ureia 323,6 kg de N. Então vem aqui, ó, 323,6.
Bom, automaticamente aqui eu vou ter que aplicar 735,5 kg de ureia por hectare corrigido, o que equivale a 882,5 gramas por cova, tá? Vamos lá então, gente, vamos então para a nossa interpretação para micronutrientes, tá? Vamos lá, opa, tem que ir aqui. Bom, os meus níveis de micronutrientes, o boro está em 0,2, o zinco em 0,2, e o cobre em 0,2, manganês 1,9 e ferro 160,6. Bom, para hortaliças em geral, a literatura que utilizamos como base, que é a quinta aproximação do estado de Minas, não fornece dados para recomendação de adubação com ferro ou manganês, tá? Então, mas nós temos aqui, ó, o zinco. Se o zinco no boletim está abaixo de 0,2, então ele está nessa faixa, né, que é menor ou igual a 0,4. Se o cobre também está em 0,2, também está nessa faixa aqui, ó, menor ou igual a 0,3. Se o boro também está em 0,2, então está nessa faixa aqui, ó, entre 0,16 e 0,35. Então vamos selecionar, tá? Pronto, então isso quer dizer que meu zinco e cobre estão muito baixo e o meu boro está baixo, tá? Estando o meu zinco muito baixo, eu vou ter que aplicar 3.000 gramas por hectare. Estando o meu cobre, tá, muito baixo, vou ter que aplicar 1.300 gramas por hectare. Estando o meu boro baixo, eu vou ter que aplicar 1.100 gramas por hectare. Então, só que para molibdênio, independente da quantidade no solo, do teor no solo, vou ter que aplicar 270 gramas por hectare. Então eu venho aqui, ó. Vou usar como fonte de boro o ácido bórico. Vou botar aqui, ó, 1.100, tá? Automaticamente vou ter que aplicar 6,47 kg de ácido bórico por hectare, o que equivale a 7,76 gramas por cova. Vou escolher como fonte de cobre o óxido cuproso. Vou colocar aqui 1.300, tá? Bom, aqui diz que eu tenho que aplicar 1,46 kg de óxido cuproso por hectare, o que equivale a 1,75 gramas por cova. Vou escolher como fonte de molibdênio o molibdato de sódio. Então aqui diz que vou ter que aplicar 270 gramas de molibdênio. Coloco aqui, ó. Então vou ter que aplicar 0,69 kg de molibdato de sódio por hectare, o que equivale a 0,83 gramas por cova. Como fonte de zinco, eu vou escolher o carbonato de zinco, 3.000. Automaticamente aqui diz que vou ter que aplicar 5,77 kg de carbonato de zinco por hectare, o que equivale a 6,92 gramas por cova. Bom, gente, aqui eu tenho a sugestão para distribuição dos fertilizantes, tá bom? Então vamos lá. Como vocês viram, eu escolhi como fonte de nitrogênio, né, a ureia. Como fonte de fertilizante, como fonte de fósforo, eu escolhi o superfosfato simples. E como fonte de potássio, eu escolhi o nitrato de potássio, tá? Então vamos lá. Então, para o plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 50,7 kg de ureia por hectare, o que equivale a 60,9 gramas por cova, tá? Fertilizante fosfatado, que é o superfosfato simples, 612,5 kg por hectare, o que equivale a 735 gramas por cova. Fertilizante potássico, 163,6 kg por hectare, o que equivale a 196,4 gramas por cova, tá?
Bom, vocês viram que eu escolhi como fonte de boro o ácido bórico. Então aqui eu vou ter que aplicar no plantio 6,47 kg por hectare, o que equivale a 7,76 gramas por cova. Fertilizante com cobre. Vocês viram que eu escolhi o óxido cuproso, tá? Então aqui eu vou ter que aplicar, tá? 1,46 kg por hectare, o que equivale a 1,75 gramas por cova. Fertilizante com molibdênio. Eu escolhi o molibdato de sódio. Então vou ter que aplicar 0,69 kg por hectare, o que equivale a 0,83 gramas por cova, tá? Vamos lá, fertilizante com zinco, tá? Eu escolhi como fonte o carbonato de zinco. Então vou ter que aplicar 5,77 kg por hectare no plantio, o que equivale a 6,92 gramas por cova. Na cobertura, aos 90 dias, vou ter que aplicar 68,4 kg de ureia por planta, por hectare, o que equivale a 82,1 grama por cova, tá? Fertilizante fosfatado, no caso super simples, nada. Nitrato de potássio, 65,5 kg por hectare, o que equivale a 78,5 gramas por cova, tá? 120 dias de adubação de cobertura aos 120 dias após o plantio. Aqui, na forma de ureia, vou ter que aplicar 68,4 kg por hectare, o que equivale a 82,1 grama por cova. Super simples, 131,3 gramas por hectare, o que equivale a 157,5 gramas por planta, tá? Nitrato de potássio, 65,5 kg por hectare, o que equivale a 78,5 gramas por cova. E assim, pessoal, vocês vão seguindo com 178 dias após o plantio, cobertura aos 210 dias após o plantio, cobertura aos 240, 270, 330 até os 360 dias após o plantio, tá bom? A produção esperada é de 65 toneladas por hectare. Se vocês utilizarem o MAP como fonte de P2O5, tá? Sugiro que vocês dividam a dose entre plantio, 90 dias, 180 e 210 dias, tá bom? Então, é isso, viu? Pessoal, então tá aí, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para cultura do chuchu. Eu espero que vocês tenham gostado, olha só. Todo o nosso material, todas as nossas planilhas, utiliza dados de fontes, né? Utilizam dados de fontes já conhecidas, de publicações já conhecidas e certificadas. Nesse caso, nós utilizamos como fonte a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, de 1999, nos itens 18.1.1, sugestão de adubação para hortaliças, e 18.1.13, recomendação de calagem e adubação para cultura do chuchu. Pessoal, então tá aí, essa é a nossa planilha, né? De planilha de cálculo de adubação para a cultura do chuchu. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial, tá? E se vocês gostaram desse produto e quiserem adquirir qualquer uma das outras planilhas, lembrando que nós temos planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas. Temos também planilhas de balanceamento de dieta para aves, tá? Avicultura de postura, no caso galinhas, tá? De postura, suinocultura convencional, suinocultura caipira, caprinocultura, ovinocultura e bovinocultura de corte de leite. Olha, gente, a planilha de bovinocultura de corte de leite é
excepcional. Vocês precisam conhecer. E tem a videoaula aqui no canal. É só pesquisar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem adquirir, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp 779-9189-1849, que toda a equipe da AC Soluções estará pronta para atender vocês, tá bom? Um abraço para vocês e eu aguardo aí o contato de vocês, técnicos, produtores e lojistas que quiserem facilitar o cálculo de adubação e corretivos quando o cliente chegar na sua loja e vocês em 15 minutos já terem em mãos toda a recomendação de adubação e corretivos, tá bom? Pessoal, é isso. Um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo produto, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, fui!